com novidades do Flamengo, que teve a reestreia, por que não, do Dorival Júnior no comando do time, lá em Salvador, na Bahia, 0-0, nem bom, nem ruim. William Kaiser traz novidades de uma segunda-feira diferente para ir no CT do Flamengo. Bem-vindo, Kaiser. Valeu, Fred, um abraço pra você, pro amigo ligado no Tá Na Área. Fred, descobriu um cara que tem viajado mais do que você, né? Pra quem acompanha o Fred nas redes sociais, é sempre Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. O Dorival Júnior, novo técnico do Flamengo, né? Reestreou pelo clube. Ele viajou na sexta-feira pra Salvador, mas chegou no hotel onde o Flamengo estava hospedado pro jogo no sábado de madrugada. No sábado pela manhã foi apresentado e sábado à noite teve o jogo contra o Bahia. Você falou do resultado, né? Um empate 0-0, mas que o Dorival depois chegou a falar que esperava um rendimento até pior do Flamengo, porque no meio de semana teve eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, então os ânimos estavam a mil e aí a adrenalina acaba baixando. Ele achou que isso poderia refletir no jogo, mas um empate 0-0 ele acabou até gostando, né? O Flamengo viajou na madrugada de sábado para domingo e chegou domingo cedinho no Rio de Janeiro para poder descansar, e hoje, enfim, o primeiro trabalho do Dorival Júnior. Você não entendeu errado, ele teve o primeiro jogo dele antes mesmo de treinar a equipe, por isso que ele não mexeu muito na base, ele não tinha o Diego, colocou o William Arão no jogo contra o Bahia, por exemplo, mas hoje aqui no primeiro trabalho do Dorival, pelo menos quando a imprensa pôde acompanhar, ele fez dois times, né, montou como se fosse uma espécie de coletivo, titulares os mesmos que enfrentaram o Bahia contra os reservas, mas foi um trabalho tático, né, ele parou muito para falar muito com os jogadores, né, eu acho que até a bola rolou menos do que ele dava mais instruções do que a bola rolava, né, falava com o Cuejar, falava para os zagueiros saírem jogando com o Cuejar, pedia muita movimentação do Everton Ribeiro pela direita, do Vitinho pela esquerda, lembrando que o Diego tem treinado à parte, né? Ele tem um edema na coxa direita e pode voltar assim contra o Corinthians, lembrando que esse jogo é sexta-feira, né? Por causa das eleições tem uma mudada. Agora, Fred e Bárbara, vocês estão aí, né, com o Sérgio Xavier Filho, né, que responde tudo que vocês querem entrar em um assunto polêmico, Sérgio Xavier Filho. Também tem um convidado especial, o Eric Faria tá dando sopa aqui, e eu vou ter que aproveitar ele para fazer umas perguntas. Eric, antes da gente vir para cá, eu estava lendo no Globoesporte.com que existe até uma rejeição do torcedor com a chegada do Dorival Júnior. E foram mais de 70 mil internautas que responderam, 64% queriam outro técnico. Só que a questão também do Flamengo, vou aproveitar a tua presença aqui para te perguntar, também tinham poucos nomes no mercado, né, Eric? Obrigado aí te chamar de surpresa. Nada, que isso. Boa tarde, William. Boa tarde, pessoal no estúdio. Boa tarde para quem está em casa. Boa tarde ainda. Então, não tinha muito o que fazer, era pegar alguns nomes que estavam disponíveis no mercado, Dorival, Luxemburgo, quem mais? Levir Coupe, e acreditar que um desses, com a experiência, possa mudar o quadro. Eu vi você falando da questão do trabalho hoje aqui do Dorival, e assim, eu fiquei prestando atenção, ele estava muito preocupado com a parte ofensiva, e de fato tem sido realmente um problema recorrente do Flamengo, desde que o Brasileirão recomeçou depois da Copa do Mundo. Tem uns números assim que mostram bem esse problema. Até a Copa, o Flamengo tinha jogado 12 jogos no Campeonato Brasileiro e tinha feito 21 gols. Depois da Copa, jogou mais 15, ou seja, jogou mais e fez menos gols, 17. Talvez a média, a diferença não seja assim tão absurda, mas ela contribuiu assim significativamente para o número de derrotas do Flamengo. O Flamengo até a Copa tinha uma derrota, agora já tem 6. Ou seja, depois da Copa o Flamengo perdeu 5 partidas, porque fez menos gols, é óbvio, assim, a matemática é elementar, né? Você faz menos gol do que o adversário, você vai perder. Nos últimos 10 jogos, por exemplo, o Flamengo fez 10 gols e sofreu 10, saldo 0. Você não tem lucro nenhum e teve prejuízo na tabela, caiu para o 5º lugar. Uma outra questão importante, os centroavantes do Flamengo não fazem gol no Campeonato Brasileiro. O Dourado só fez 4 gols, o Uribe só fez 1 e o Lincoln não fez nenhum. Aliás, quem é o titular, né? Pois é, a gente não sabe quem é o titular, e o último gol marcado por um atacante, por um centroavante, foi o Henrique Dourado no dia 12 de agosto, contra o Cruzeiro, ou seja, o Flamengo passou o mês de setembro inteiro sem um centroavante fazer gol. São 50 dias sem um camisa 9, entre aspas, pôr a bola para dentro. É óbvio que com um ataque desempenhando tão mal, o time vai cair e vai cair na tabela, e eu acho que essa deve ser a preocupação do Dorival hoje. Agora, antes de entregar para eles no estúdio, aproveitando a tua presença, você falou esses números, mas detalhe, né? Durante a Copa teve a pausa para o Barbieri trabalhar. O que você acha que ele não conseguiu ajustar ali? Ele foi mal? Talvez a pergunta seja essa, durante essa parada, nos trabalhos que ele teve, no tempo que ele teve? A gente lembra que ele perdeu o Vinícius e o Viseu também, eram 2 caras importantes naquela reta final ali antes da Copa. Fecharam fazendo gol adoidado. O Viseu estava muito bem, entrando, fazendo gols. O Vinícius, ele é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada até agora, então com 10 gols. Então isso, agora, quando você não tem, você tem que mudar. E talvez
assim, o Barbieri tem insistido na maneira de jogar do time sem ter as peças para isso. Isso é uma questão mais pro Serginho comentar e tal. A nossa aqui era trazer esses números e que mostram para a torcida do Flamengo, eu acho, o porquê da queda de rendimento do time e o porquê da queda na tabela. O ataque do Flamengo faz muita força para fazer gol. E quando você faz muita força para fazer gol, você está mais perto de perder do que de ganhar. Agora sabe que quem não tá na área quando o Serginho tá presente, é ele que apaga o fogo, né? O pessoal vem com as perguntas difíceis. É o bombeiro. É o bombeiro. É o bombeiro. A Bárbara vem com as perguntas difíceis, inclusive ela tá com o Serginho agora ali, o Fred que me chamou, agora eu vou devolver pra Bárbara, que tá com o Serginho sentadinhos ali. Manda uma bomba aí pra ele tentar dominar, matar no peito ali e sair jogando. Mas aquela bem difícil, aquela de entrevista coletiva que não teve hoje aqui no Flamengo, por isso que a gente não tá acompanhando nada. Isso. Aquela bem complicada, sabe? Pro Serginho se virar ali. Então tá, Serginho, quem tem que ser o centroavante do Flamengo? E aí? Bom, primeiro, e aí, Bárbara? Trairagem, hein, Kaiser? Mudaram aqui, mudaram. A Bárbara tá falando aqui, trairagem, hein, Kaiser? Ela quer te perguntar alguma coisa, cara. Quer aproveitar, olha só, viu? Daqui a pouco você tá no banquinho lá. Fala, Bárbara. Ô, Kaiser, não é todo dia que a gente tem o Eric Faria assim, né, pô? Deixa eu aproveitar um pouquinho. Pergunta pra ele, eu sei que ele não tá ouvindo a gente, pergunta curtinha. Muita gente tá acreditando também, de repente, no Paquetá, um jogador que era decisivo em algum momento e hoje em dia não é mais. Tem gente que acha que é injustiça, por exemplo, falar do mau momento do Flamengo com, de repente, uma queda de produção do Paquetá. Eu queria que ele falasse a opinião dele sobre isso. A Bárbara, primeiro, ela falou que não é todo dia que a gente tem o Eric Faria, né? Então tem que aproveitar. Por isso que eu também puxei, ele tava ali, vi ele no celular, aproveitei. A pergunta da Bárbara é a seguinte: a queda de rendimento do Flamengo também tem a ver com a queda de rendimento do Lucas Paquetá? Talvez sim. Assim, é difícil. Assim, não existe um motivo só para um time cair de produção como o Flamengo caiu, né? Eu ainda acho que essa queda de performance do ataque ela foi determinante para o todo ir muito mal depois da Copa do Mundo. Mas sim, o Paquetá, claramente, talvez o desgaste dos jogos, ele é um jogador que se dedica muito em campo, se desgasta muito em campo. O Flamengo apostou na manutenção do time o tempo inteiro. Eles sabem o que fazem, né? O departamento de médico do Flamengo, tudo sabe, tem os números ali, mas de uma hora para outra o Paquetá realmente passou a cair um pouquinho de produção. Talvez agora, nesses últimos jogos, contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia, o Paquetá foi escalado numa posição diferente, contra o Corinthians também, na Copa do Brasil um pouco mais à frente, ele já deu alguma resposta melhor, principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro, fez gol, participou mais do jogo. Então, tem que talvez entender também um pouco a maneira de jogar do Paquetá. O Paquetá vai ser segundo volante, vai ser na seleção, ele foi escalado pelo Tite um pouco mais à frente. Sim. Então, às vezes, para um garoto de 20 anos, toda hora ficar mudando de posição também é meio complicado. Tem todo o desgaste, ele veio de uma viagem, jogou contra o Corinthians. Eu acho que o Paquetá está desgastado. E isso certamente atinge também a performance dele em campo. E quando a gente monta o Flamengo, pelo menos antes, era o Cuéllar e tinha aqueles 4 na frente, né? O Paquetá tinha o Everton Ribeiro de um lado, o Vitinho, que seja, do outro, e tinha a presença do Diego. Sem o Diego em campo contra o Bahia, aí já aproveitando também para dar um... Fala aí. Só, o Paquetá é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, mesmo ele não estando ainda no melhor da forma, ele é o cara que mais contribui com gols, quer dizer, então, até isso tá dependendo do Flamengo, dos gols do Paquetá. E é muito para um cara de 20 anos que está sendo escalado todo o jogo, em várias posições, viajando com a seleção brasileira, uma hora a performance vai cair. E eu senti ele muito sobrecarregado. O Serginho vai poder falar sobre isso daqui a pouco, no jogo contra o Bahia. Por quê? Porque não tinha a presença do Diego. O William Arão já é um jogador que joga um pouco, claro que se apresenta, inclusive o último lance do jogo foi quase um gol do William Arão, que se apresentou na área como elemento surpresa. Mas ele já joga quase ali na linha do Cuéllar, né? Eu senti o Lucas Paquetá muito sobrecarregado. E para encerrar, tem a questão do flerte também. Será que esse flerte da Europa interfere na cabeça? Ele é um menino, né? Mas tem outros casos, não é o único também, não é o primeiro. Difícil saber, William, difícil saber. Só ele pode responder sobre isso. Mas acho que não, porque desde o início do ano, quando o Paquetá começou a aparecer, falava-se na saída, na venda, o Vinícius estava vendido, continuou jogando muito bem, enfim. É difícil saber, mas não me parece que esse seja o problema. Assim, eu acho que é o desgaste mesmo físico, o estresse, o jogador acaba sendo muito cobrado. Hoje o Paquetá é um ídolo da torcida, ele tem essa responsabilidade de conduzir o Flamengo. Quando ele teve uma semana de descanso, ele jogou bem contra o Atlético Mineiro, aí agora ele vai ter mais uma semaninha de descanso, um dia menos, mas já tem um descanso, é bem provável que na sexta-feira ele já consiga jogar melhor por conta desse descanso mesmo. O jogador precisa descansar, não é máquina, né? E o Serginho, que está descansando, teve tempo para pensar na pergunta. Como que é a pergunta? Quem que deve ser o centroavante? Quem deve ser o centroavante do Flamengo? Henrique Dourado, Fernando Uribe ou Lincoln?
E aí, Bárbara, manda pro Serginho essa. Mole, tranquilo, ó. Você tem que ver, ó, como é que ele tá aqui. Vai aparecer agora o Serginho. Aí, ó, tá tranquilão, só esperando a participação de vocês. Aí a pergunta. Só traíra. A bombinha, só traíra. Só traíra do lado de lá. São traíras legais, mas são traíras. Mas são traíras, todas, né? Não vamos tirar o título Só de traíra. traíra. Valeu, Kaiser, valeu, Eric Faria. Um beijo, obrigado pela participação. É sua. Não tenho nada com isso, não. Eu acho assim, Bárbara, o Flamengo, primeiro, que é um grande enigma, né? A gente passou o ano inteiro discutindo o Flamengo. Não, agora vai. Mais um pouquinho, é líder, não sei o quê, vai ser campeão. E o Flamengo sempre atrapalhando os raciocínios, né? A turma faz assim, super ideia. Agora sim, Cuéllar como um primeiro volante ali no centro, Paquetá segundo, o Diego ali do lado. Esse é o time, daqui a pouco não é mais o time, né? A minha impressão é que faltou o ano inteiro convicção pro Flamengo, né? Então a questão do centroavante é quase para mim uma questão menor, a gente saber o nome, mas a insistência no centroavante me parece algo grave, né? E a torcida começou a perder um pouquinho de entra um, não faz o gol, sai o outro. Entra um, não sai o gol, sai o outro. Até a torcida não sabe, né? Assim, tá bom, e quem é que a gente tem que acreditar que vai resolver? Pra não pipocar, eu iria de Lincoln, que é garoto... Acho que é muito novo, e o momento do Flamengo é muito complicado pra você pôr um garoto numa fogueira como essa. Agora que tem um treinador que a gente tá vendo aí na tela, o Dorival, que é um treinador já rodado, sabe lidar com meninos, coisa e tal... Eu acho mas tem que manter, não adianta deixar o Lincoln um jogo, não faz o gol, tira no seguinte. Aí queima ele, né? Não queima ele, ninguém fica com confiança, né? Então acho que o Flamengo hoje é um bando de jogadores que estão ali agrupados sem confiança, o cara olha pro lado e acha que o companheiro não vai resolver a vida dele, né? Então isso é muito duro. Aí a troca de técnico pode ajudar. Eu queria falar do Paquetá, eu levantei essa bola porque tem torcedor que deposita um pouco a queda de rendimento também na queda de rendimento do Paquetá, que é um jogador que às vezes erra um pouquinho de passe. Eu também, por isso eu queria saber a sua opinião. Porque é um jogador talentoso, é um jogador em formação, apesar de hoje as pessoas acharem que ele é o cara que vai resolver os problemas do Flamengo, e ele vai oscilar, assim como o time. Então não dá pra depositar nele uma queda de rendimento. Eu queria saber a sua opinião. Eu acho que assim, de repente o Paquetá passou a ser, sabe, Lionel Messi, né? Isso. E ele não é isso. É um jogador de muitas qualidades, né? E de muitas responsabilidades, né? Jogaram para ele uma bola pegando fogo. Olha, você tem que ajudar o Cuéllar atrás, mas você tem que chegar na frente, você tem que armar e depois você tem que fazer o gol. Ele tem que fazer as três coisas, né? As três coisas não dá para fazer o tempo todo, né? Então, acho que houve um depósito exagerado de fichas no Paquetá. Na minha opinião, o Flamengo estaria em pior situação se o Paquetá não estivesse jogando. Quer dizer, então, a tal má fase do Paquetá, para mim, é o contrário, né? Ele, sem o Paquetá, quem estaria em má fase era o Flamengo. Falar um pouquinho do São Paulo, que disputa essa liderança do Campeonato Brasileiro, tem 52 pontos contra 53 agora do Palmeiras. Esse campeonato vai assim até o fim, tô gostando